Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa quinta aula de Pandas. Nessa aula nós vamos aprender a ver quais são os tipos de dados que estão no nosso data frame ou na nossa série. Vamos aprender como é que a gente pode substituir alguns registros e vamos aprender também como é que a gente pode identificar e preencher valores nulos. Vamos começar então. O tipo de dado que tem numa determinada coluna, no Pandas, ele chama de dtype. Isso aqui vale para o NumPy também. E quando você pega, é muito simples você descobrir qual é o tipo de dado que está naquela série ou naquele data frame. Basta você chamar o atributo dtype. Nesse caso, ele está usando a notação de ponto para selecionar a coluna, mas ele também funcionaria se eu selecionasse a coluna usando aquela notação do colchete e depois o método ponto dtype. Note que é um atributo, não é uma função, então não tem os parênteses depois do dtype. Se você rodar isso aqui num data frame ou numa série, ele vai te retornar essa informação, que é o dtype, nesse caso float 64, quer dizer que é um número de ponto flutuante com 64 bits. Por que isso é importante? Porque o mínimo que você tem são dois tipos de dados muito diferentes para tratar em machine learning, que são os dados numéricos e dados categóricos. Então, o dado numérico, geralmente, ele vai ter aí o formato int, o formato float, e o dado categórico, ele vai ser tratado como object, igual a gente está vendo aqui embaixo, quando ele chamou reviews.dtypes no data frame. No caso, ele vai te dar, se você chamar esse atributo no data frame, ele vai te falar o tipo de objeto de cada coluna. Então, ele vai te retornar essa série do Pandas, em que ele vai colocar como índice da série o nome da coluna e como valor da série o tipo de objeto que está na coluna. Você fala, Mário, é o objeto? Porque geralmente quando você fala de string ou quando o Pandas não consegue identificar que tipo de objeto é aquele, num dos mais comuns, como número inteiro, número de ponto flutuante e tudo mais, ele vai colocar como object para que ele possa armazenar sem te dar aqueles erros malucos. Então imagine aqui, tem um outro tipo de objeto que seria o datetime, que talvez em algum momento a gente veja que é para armazenar datas. Tem o objeto categórico próprio do Pandas. Tem vários tipos que você pode usar, mas é importante você ver isso aqui porque imagine que você tem uma coluna de números, só que quando você olha o dtype dela, ela está como object. Ou ela está como, sei lá, um tipo, você tem uma coluna de inteiros e na verdade ela aparece como uma coluna de ponto flutuante. Isso acontece muito quando você tem valores nulos, porque o valor nulo, o NaN, que você vai ver daqui a pouco, ele é tratado como um número de ponto flutuante, e então, mesmo que todos os seus valores válidos sejam um número inteiro, ele vai tratar aquela coluna como número de ponto flutuante, porque você tem nulos. Então, com o tempo você aprende a identificar que quando você vê uma coluna que você sabe que só tem inteiros, e ela está como de type de ponto flutuante, você já se liga que você tem valores nulos ali naquela coluna. E existe uma forma muito simples de você transformar colunas entre tipos. Assim como a gente pode chamar aquelas funções int do Python, float do Python, para fazer transformações em objetos individuais, a gente pode usar essa função .sType. Então você pega aqui, você pode pegar tanto uma série quanto um data frame, é o mesmo procedimento, e aí você chama o método .sType, e aí você passa qual é o tipo que você quer que seja aquela coluna. Então vamos dizer que essa aqui era uma coluna de objeto, carregou errado, carregou uma string em vez de identificar que eram números, e aí você faz o .sType, float 64, int, etc e tal, e você transforma para o tipo de objeto que você realmente quer. Muito, muito simples. E ele lembra a gente aqui também que o índice do data frame, o índice de uma série também tem um dtype, né, que é basicamente uma outra série, só que com algumas funções diferentes. Quando você carrega um CSV, por exemplo, que tem dados faltando, ele vai colocar para você esse NaN, que é o not a number, é um objetinho do NumPy para você poder identificar que ele está faltando um valor ali. E se você vai ver com o tempo que o Pandas, quando você tem uma coluna de datas, uma série temporal, você vai ver que ele tem o not a time, ele é NAT nesse caso. E o NaN, ele sempre é do valor float 64, por isso que acontece aquilo que eu acabei de te falar, dele transformar colunas que são de números inteiros para número de ponto flutuante, porque ele tem que acomodar esse NaN e ele sempre vai jogar para o tipo maior, né, para o tipo que consiga acomodar todos os valores que tenham naquela coluna. Só que existem duas funções muito, muito úteis do Pandas que a gente pode usar para identificar tanto linhas que tenham valores nulos quanto linhas que estejam sem valores nulos, que é a PD isNull e a PD notNull. E como é que funciona isso aqui? Essa é uma função que você passa para ela uma série. Eu não lembro agora se você pode passar um data frame, mas eu acho que você pode passar um data frame. Deixa eu ver na documentação. E a documentação aqui ela não fala explicitamente, mas me parece que eles colocam aqui, eles passam uma NumPy Array de 2 dimensões
que funciona com a função, no caso está como isNay aqui, mas o isNow dá na mesma nesse caso. Então você pode usar com data frames também. O que acontece? Você passa como primeiro argumento aqui o data frame ou a série ou a array, o objeto, a sequência basicamente que você tenha de valores para essa função, e aí ela vai te retornar uma série de booleanos true, false, sendo que true são os elementos que são nulos e false são os elementos que têm valores válidos, que nesse caso o valor válido significa não é nan, não é igual a esse np.nan. E esquece a parte do np agora mas é basicamente porque esse valor vem do numpy. Então o que acontece aqui? Ele está selecionando apenas as linhas que tenham country como nulo. Veja só que todo mundo aqui nas linhas que ele selecionou está como nulo no country. Por quê? Ele pegou aquela notação do colchete de seleção dentro do data frame e ele passou essa série de booleanos falando: você só retorne true para mim quando o valor nesta coluna country for nulo. E a gente poderia fazer a mesma coisa com o not null, igual você vê aqui, e aí ele retornaria o contrário. Ele retornaria true para todos os valores que fossem válidos e retornaria false para todos os valores que fossem iguais a none. E a primeira coisa geralmente que você quer fazer depois disso, a não ser que você vá remover essas linhas, e existe um curso inteiro que eu posso te falar de se você deve remover ou se você pode preencher essas linhas, mas por enquanto vamos considerar que você queira preencher essas linhas. Você pode usar de forma muito simples, a função fillNA. Ela vai pegar todos os valores de uma série ou de um data frame e vai preencher com o valor que você passar aqui como primeiro argumento. Então como é que você usa isso? Você pode pegar o data frame ou uma série, nesse caso ele está pegando a coluna region 2 ou region 2, se a gente quiser ficar em inglês, e está passando aqui, chamando a função .fillNA, e está falando que onde tiver NA, onde tiver none, você preencha com a string unknown. E ele vai simplesmente substituir. Essa é uma daquelas funções que retorna uma cópia da série com a alteração que você pediu. Então ela não vai modificar no lugar, ela tem essa opção de modificar no lugar. Mas em geral o Pandas, a maioria das funções, eu não consigo lembrar agora de uma função do Pandas que por padrão modifique os dados no lugar, né, que não retorne uma cópia com os dados transformados. Então por padrão, se você tiver na dúvida, considere que os dados você vai ter que armazenar numa nova variável, né? Ele vai te retornar esses dados transformados, não vai modificar os dados originais que você está falando, que você está aplicando a função. Eu uso muito essa função fillNA, principalmente quando eu estou começando a modelar uma tarefa, que eu quero preencher tudo com 0, então eu pego o data frame das minhas features, coloco um fillNA 0, só para realmente poder rodar as primeiras iterações de modelo, porque geralmente não é o modo como você preenche os valores nulos, na grande maioria dos casos não vai fazer tanta diferença para os seus modelos. Tem alguns casos que faz, lógico, mas eu digo assim, você tem várias coisas que você pode trabalhar antes disso para tentar melhorar o seu modelo, que vão te dar um ganho maior em performance, um ganho maior dentro da tua solução, do que ficar lidando com a melhor forma, um método muito sofisticado de preencher valores nulos. Aí você me pergunta, e se você tiver um valor que não é nulo, mas você quer substituir esse valor? E o Pandas dá uma função muito simples para a gente chamada replace. Essa função também é válida tanto para data frame quanto para série. Nesse caso ele dá o exemplo com uma série. Ele pega aqui ele pega o nome de usuário do Twitter do sommelier que avaliou aquele vinho naquela linha, né, do sommelier responsável pelo aquele registro de avaliação. E aí ele passa para a função replace o seguinte: onde ele encontrar o valor Karen O'Keefe deve ser, aliás, ele vai substituir por Karen O. Outra função muito simples. Ele basicamente vai pegar, é a mesma coisa do nulo lá, né, do fillNA, só que em vez de um fillNA, você está fazendo um fill Karen O'Keefe. Vamos pensar, né? Você está substituindo o primeiro valor pelo segundo valor em todos os lugares, e ele vai te retornar uma série do Pandas, no caso, se for uma série que onde você esteja aplicando isso, como é esse caso, ele te retorna uma série de Pandas com os valores substituídos. Muito importante quando você tem algum erro nos dados. Por exemplo, vamos dizer que alguns dos seus dados estivessem com Karen O'Keefe, outros com Querino, e você precisasse modificar isso. Essa é uma forma muito simples de você fazer essa mudança. Então é uma função muito útil também, que às vezes, para te confessar, eu esqueço que ela existe e acabo fazendo de uma forma mais complicada. E ele até dá um exemplo aqui que você pode substituir dados faltando com replace quando
os dados não estão explicitamente como NA. Às vezes você pega um dataset que ele tem o valor numérico, em vez de ele estar faltando num CSV ou no banco de dados, ele foi substituído por 999 ou 9.999. E aí não é um NA, então para o Pandas é um valor válido. Tem outras formas de você especificar na carga dos dados e tudo mais, mas vamos dizer que cada coluna tenha um valor diferente para valores faltando. Uma seja 999, a outra coluna tenha -1 para os valores faltando. Então você pode ir a cada coluna e usar essa função replace. E aí você, em vez de fazer o fill enable, você coloca o primeiro valor como o valor 999, por exemplo, se esse for o valor usado pelas pessoas que fizeram a substituição nos dados originais. E aí você pode colocar aqui até NA, ou então o valor que você queira substituir, 0, esse tipo de coisa, o valor diretamente para substituir o valor inválido. Por que eu falo que às vezes você pode querer substituir por NA e não por um valor válido fora do NA? Porque alguns modelos como o XGBoost, eles conseguem lidar com NA nativamente. O Scikit-learn não consegue. O Scikit-learn você precisa preencher os números, os valores, né, antes de treinar um modelo. Mas o XGBoost, por exemplo, o LightGBM, você consegue usar. Então pode ser que seja interessante você substituir um valor que você sabe que é inválido por um valor explicitamente inválido, que seria o NA. Vamos então fazer o nosso exercício. Como sempre, faça esses exercícios antes para você realmente aprender e depois você volta aqui para a gente resolvê-los juntos para conferir a sua solução. Lembre-se de selecionar e carregar esta primeira célula para que ele comece a sessão aqui do Kaggle Kernels e que ele carregue os dados, deixe tudo certinho para a gente poder fazer os exercícios. E claro, no final desses exercícios eu vou te ensinar uma função que eu uso bastante comum para selecionar apenas colunas numéricas e tudo mais muito facilmente no Pandas. Porque às vezes você tem um data frame gigante, mas você quer rodar um modelo só usando as colunas numéricas dos seus dados, né? Você quer, em vez de transformar agora as colunas categóricas, vamos dizer que você só queira rodar um modelo muito simples só nas numéricas. Tem uma forma de você fazer isso, eu te ensino no final. Primeiro exercício, qual é o tipo de dados da coluna points no dataset? Então vamos lá. Reviews, que é o nosso dataset que a gente está usando para todos os exercícios, points.dtype. Vamos ver se isso aqui já dá correto. Então, qual será que é esse de type? Deixa eu fazer um print, int 64. Então é um número inteiro de 64 bits. Outra coisa que isso aqui vai ser importante, quando você estiver bastante profundo entendendo sobre redes neurais, você vai ver que às vezes vale a pena você reduzir o número de bits de algumas partes da sua rede neural para que ela treine mais rápido ou para que ela possa caber, por exemplo, num aparelho celular. Existe toda uma área de pesquisa sobre esse equilíbrio entre você ter uma representação numérica menor, né, com menos bits, e conseguir manter a performance da tua rede. Mas vamos para o exercício 2. Cria uma série através da coluna points dos teus registros, mas converta esses pontos, né, para strings. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente pegue a coluna points. Então, vamos pegar aqui uma coisa de cada vez. Review points. E aí ele quer que a gente use a função type. E aí ele até dá uma dica aqui, ó. Strings são str no Python. Como é que a gente faz então? A gente quer transformar de int 64, que é o valor que a gente viu lá em cima, que é o original disso aqui, para string. Então a gente usa essa função, vamos dar o play, tá correto. Eu às vezes faço isso quando eu tenho algum problema de formatação nos números, às vezes é interessante, então você quer contar quantos zeros tem num número e tal. Eu sei que existem formas matemáticas mais sofisticadas de fazer isso, mas às vezes eu transformo para string, faço o que eu tenho que fazer e gero as novas features. Exercício número 3. Existem alguns registros na coluna preço que são nulos. Quantos registros no nosso dataset estão com o preço faltando? Muito, muito simples também. Vamos lá, então. Reviews, price. Primeiro a gente seleciona a coluna. E aí a gente tem que usar a função snow. Essa função, como eu te falei, vai retornar para a gente uma série booleana. Então, uma série com true e false. True para todos os valores que forem nulos, false para todos os valores que estiverem válidos. E aí uma série booleana é basicamente uma série de zeros e uns. Então como é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pedir a soma dessa série. Se a gente rodar isso aqui, está correto. No exercício 4 ele pede para a gente quais são as regiões com maiores produtores de vinho. Só que aí que tem um detalhe. Ele fala para a gente criar uma série contando o número de vezes que cada valor, né, cada região aparece nos nossos registros. Nesse caso, cada valor da coluna Region 1. Só que aí ele fala, tem vários valores faltando nesse campo. Então, a gente recomenda que você coloque o valor unknown, que você substitua os valores faltando por unknown. E aí você ordene, né,
os valores que você tiver de forma descendente, e o seu resultado deve ser mais ou menos igual a esse aqui. Aí você fala, ah, já sei, vou pegar aqui reviews, region1.valueCounts, e tá tudo certo, só que aí vai dar a resposta errada. Sabe por quê? Aliás, aqui ele deu um erro que eu nem imaginei que ele fosse dar. Mas enfim, tá a resposta errada. Então o que a gente tem que fazer? Antes da gente fazer a contagem de valores do Reviews per Region, vamos ver se ele fez aqui o print. Eu acho que ele deu problema na hora de verificar o exercício. Então o que acontece? Se a gente fizer o value counts, ele vai ignorar todos os registros que tiverem NaN. Ele vai simplesmente não contar essas linhas. Então o que a gente tem que fazer? Antes da gente fazer o value counts, a gente precisa fazer um fill NA nessa coluna e colocar unknown. Então quer dizer, todo mundo que você tiver NA, substitua por unknown. E aí quando a gente fizer o value counts, ele vai contar esses valores também, esses registros também, ó. 21247, igualzinho tá aqui em cima. E ele dá que tá correto. Só que eu vou te contar um segredo. Tem uma outra forma de fazer isso também. Nesse caso, não deve funcionar para esse exercício, mas tem uma forma de você fazer isso direto no value counts. Então, em vez de eu usar aqui, por exemplo, o fill NA, eu posso colocar aqui o argumento drop NA igual false dentro do value counts. E vamos ver o que ele dá aqui pra gente. E ele cria um valor, ele conta os valores NaN. Então, por padrão, esse drop NA vai ser true. Ele vai falar, se for NaN, você simplesmente ignore, não conte em lugar nenhum o valor, né? Esse valor de registro. Agora, se você colocar drop NA igual false, ele vai criar aqui o NaN e ele vai contar os valores nulos para você. Tem uma outra forma também que a gente poderia resolver esse exercício nesse caso. Ah, ele está dando como correto nesse caso, então muito bom. Então é isso aí, isso aqui também é válido. Deixa eu ver a solução dele, que eu quero ver se ele fez igual ali em cima. O que ele usou? Não, ele fez o fill NA primeiro, depois o value counts. Ele fez o sort values depois, mas por padrão, eu já sei que o value counts ele faz o sort... Ele já faz a ordenação pelos números aqui que a gente tem. Ele já faz a ordenação em ordem descendente. Então, por isso que eu não fiz esse ponto sort values. Essa é uma função, não lembro se a gente já aprendeu, mas essa é uma função para ordenar os registros que você tem, né? Os valores que você tem numa série, mas a gente deve ver depois. Então é isso aí. Esses aqui foram os nossos exercícios. Muito obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal. Recomende para os seus amigos, deixe seu comentário, seu like, que ajuda bastante. E até a nossa próxima aula. E olha só, eu estava esquecendo de te falar daquela ideia de que você pode selecionar apenas as colunas numéricas do teu data frame. Então, como é que você faz isso? A gente tem aqui o Reviews. Vamos dizer que a gente quiser selecionar, se a gente olhar aqui o dtypes, aliás, a gente tem vários. Object, a gente tem Points, Price, etc e tal. Vamos dizer que a gente esteja naquele dia que a gente quer só fazer um primeiro modelo de machine learning, né? Testar o nosso código, a ordem do código e tudo mais. Então, em vez da gente ir transformar tudo isso antes de começar, vamos dizer que a gente queira pegar só a points e a price aqui, que no caso são as duas colunas que já estão em formato numérico. O que a gente vai fazer? A gente pode pegar a função select dtypes. Ele demorou um pouquinho aqui, mas ó, essa função select dtypes, você pode passar para ela o seguinte, como primeiro argumento, aliás, como argumento aqui você pode passar include, e aí você passa uma lista, aliás, acho que não precisa nem ser lista, np.number, eu vou precisar importar um numpy aqui, snp, e aí veja só, ele retorna para a gente um data frame só com colunas que correspondam a um determinado tipo de objeto no nosso data frame. Eu uso bastante essa função para fazer esse tipo de seleção quando eu ainda não fiz uma transformação categórica ou quando eu quero separar as minhas variáveis numéricas das variáveis categóricas que eu preciso transformar. E aí eu poderia, por exemplo, colocar aqui nums igual a essas aqui, que eu sei que são numéricas, e aí ter as categóricas no cats, reviews, select types, etc e tal. E aí colocar aqui object, vamos ver se ele vai funcionar. Ele funcionou, se a gente olhar o cats, ele só tem as variáveis que não são numéricas. É isso aí, então agora dívida paga, muito obrigado e até a próxima.